E hoje, no comentário à atualidade, na antevisão do debate do Estado da Nação, são convidados em estúdio Rui Leão Martinho, é bastonário da Ordem dos Economistas, e Mónica Ferro, deputada do PSD. Meus senhores, minha senhora, muito obrigada por estarem nesta edição das 12. Gostava de começar precisamente por estas declarações de António Pires de Lima. Acredita em mal-estar na coligação, eventualmente numa ruptura na coligação, se houver mais medidas do lado da Receita? Ai, não acredito de todo. Digo-lhe pela experiência que tenho de todos os dias ver o que é a coligação em funcionamento no Parlamento e dir-lhe-ia que está longe qualquer cenário de ruptura. Mas também não resisto a dizer-lhe o seguinte: quando o compromisso que nós assumimos com os portugueses de cumprimento dos níveis de déficit acordados no programa de assistência financeira, o governo português comprometeu-se que essa meta seria atingida, sobretudo com um corte de 2/3 da despesa e um aumento de 1/3 da receita. E nós continuamos muito fiéis a esta fórmula. O que aconteceu foi que, de facto, ela não está a chegar. Não chegou. Mesmo tentando aplicar esta fórmula, tentando nos mantermos fiéis a este compromisso, a verdade é que, com os níveis de execução orçamental que tivemos e com a diminuição das receitas encaixadas pelo Estado, também face ao número de prestações sociais que tivemos que aumentar, não nos está a permitir chegar a estes níveis. E essa narrativa vai ter que mudar? É precisamente esta a questão colocada a António Pires de Lima. Se mudar essa narrativa, se o CDS vai ficar incomodado com essa situação, olhando para o futuro? Eu diria que o CDS ficará incomodado, mas o próprio PSD ficará incomodado. Não está no nosso código genético, se assim se pode dizer, qualquer predileção por aumentar as receitas do Estado via aumento de impostos. Quer o PSD, quer o CDS são muito claros em relação a isso. Nós acreditamos na livre iniciativa, acreditamos nas regras livres do mercado e na diminuição do número de constrangimentos que se coloca à atividade económica, seja ela individual, seja ela empresarial. E desse ponto de vista, um aumento de impostos só será uma solução num cenário altamente excepcional que o contexto atual de emergência, infelizmente, nos tem colocado várias vezes. Mas digo-lhe que, e Pires de Lima refere isso também, que mesmo numa eventualidade dessas, que, como lhe diga, não está de todo a ser equacionada, duvido que haja mal-estar na coligação. Rui Leão Martinho, também a sua visão sobre estas declarações de António Pires de Lima? Eu acho que são de uma pessoa que está numa empresa, que dirige uma empresa, que tem muitos trabalhadores, que sente o país e que, portanto, também ainda por cima é militante de um dos partidos da coligação. Eu penso que é especulação falar em o governo poder ter problemas de relação entre os dois partidos, mas penso que o governo, antes das medidas que poderá anunciar, ou que poderá hoje, e eu diria já, indiciar, porque isso traria uma certa acalmia e tranquilidade à população portuguesa, e, portanto, já poderia dar alguns caminhos que depois irá desenvolver, com certeza, na preparação do orçamento, mas diria eu que penso que o governo tem que ter em atenção que os portugueses não só têm já uma carga fiscal e parafiscal muito grande, como o rendimento disponível depois disso é muito pequeno. Repare, mesmo um quadro médio de uma empresa leva para casa apenas dos 12 meses em que trabalha o equivalente a 5 ou 6 meses, porque os primeiros 6 meses são para pagar impostos, para pagar taxas, para pagar contribuições. Se levarmos isto para um carregamento ainda maior, porque se suprime este ou aquele ordenado, este ou aquele subsídio, ou se faz uma sobretaxa, eu penso que, para além de na economia haver ainda mais recessão e mais incapacidade das pessoas consumirem, sejam bens essenciais, sejam bens menos essenciais, terá um mal-estar muito grande na população. Mas está a haver outro caminho? Eu penso que o caminho dos 2/3 no corte de custos não está de todo ainda prosseguido. Ou seja, fez-se alguma coisa, mas parou-se a meio do caminho. Repare que já na última revisão que foi feita pela Troika dos objetivos do Governo, o que ficou, digamos, não verificado foi tudo o que diz respeito a cortes de custos, a cortes de serviços, a repensar e racionalizar aquilo que, afinal, é o motivo de tudo isto, que é o endividamento excessivo do Estado e o gasto excessivo do Estado. Porque quando houve a intervenção, o problema era sobretudo com o patrão Estado. Não era com as empresas, não era com as famílias,
Esse também existia, mas não foi esse que determinou a intervenção externa. O que determinou a intervenção externa foi a impossibilidade de se pagar ordenados, de se pagarem reformas e do Estado continuar a funcionar. Ora, é exatamente nesses serviços que é preciso concentrarmos a atenção. E mesmo que se diga, mas tudo isso é muito lento, demora o seu tempo, mas é necessário começar já. Nós estamos com a tal fresta de oportunidade que não podemos perder. Porque se a perdermos agora, na preparação do orçamento de 2013, com o constrangimento que nos é dado pelo parecer do Tribunal Constitucional, eu tenho a certeza que dificilmente vamos superar tudo aquilo que temos que superar ainda e vamos também ter o aproveitamento dos sacrifícios que todos estamos a fazer e de que há realmente aspectos muito positivos. As exportações, a balança de transações, a balança comercial, o saldo primário das despesas correntes, tudo isso está num bom sentido. Mas é preciso completá-lo. Aqui fica. Vamos já desenvolver essas suas ideias. Por agora gostava de fazer consigo uma antevisão àquele que é o primeiro debate do Estado da Nação de Pedro Passos Coelho, num cenário em que passou um ano de troika, o desemprego, ou pelo menos as previsões apontam para até 1 milhão de desempregados, mas depois a recessão também em 3% este ano, de acordo com o Banco de Portugal. O PSD promete hoje uma discussão serena e responsável e o PS aparentemente leva 114 perguntas para o Executivo. O que é que espera, honestamente, deste debate do Estado da Nação? Vai ser, de facto, como diz, o primeiro debate de Estado da Nação que temos desde que este Parlamento entrou em funções e desde que este Governo tomou posse. Nós temos vindo ao longo das últimas semanas, nos vários balanços que temos feito, quer da atividade do Governo, quer da atividade dos deputados, ensaiado de alguma forma qual é que é a nossa reflexão sobre o Estado da Nação e eu gostava que deste debate saísse esta tarde, em primeiro lugar, um profundo reconhecimento do esforço coletivo que estamos todos a fazer. Isso é muito importante. É muito importante que se transmita a mensagem de que nós reconhecemos o esforço coletivo, reconhecemos o elevadíssimo apoio que o povo português está a ter a este programa e isso é, de facto, louvar em Portugal. Creio que um dos temas que vai dominar, e não pode ser de outra forma, é, de facto, o desemprego. Creio que muitas das perguntas que vamos ter esta tarde é o desemprego e é porque é o problema social e o problema do país número 1. E nós estamos muito conscientes disso. Nós nos últimos tempos temos feito, nos últimos tempos não, desde que tomamos posse, mas com resultados visíveis nos últimos meses, temos encetado uma série de medidas que têm como objetivo resolver os problemas do desemprego e a criação de emprego, o impulso jovem, as medidas de dinamização da economia e acreditamos que essa vai ser uma tónica dominante também esta tarde. E como é que o PSD vai responder a essas questões que tocam precisamente na ferida? Muito provavelmente terá algumas cartas na manga. Rui Leão Martinho já aqui falou de algumas e que são números notáveis para a economia portuguesa, mas isso não substitui aquilo que são os números do desemprego, que até agora não teve uma resposta ainda adequada. Concorda? Toca de facto no ponto fundamental. Nós, quando pensamos no desemprego, ficamos esmagados pelos números, porque nós sabemos que cada um desses números é uma pessoa com necessidades reais, com expectativas concretas e que neste momento está a contribuir para este grande esforço de consolidação das contas e reestruturação da economia. Nós temos tido muitas respostas. A verdade é que o problema é de uma magnitude que há algumas respostas de dimensão bastante assinalável acabam por ser percebidas como meros paliativos, mas nós não estamos só a tentar remediar a situação, nós estamos a tentar, e estamos a fazê-lo, construir um cenário novo. E era isso que eu gostava de destacar, se me permite, quer do ponto de vista nacional, com as várias reformas estruturantes que estamos a fazer que visam criar em Portugal um mercado de trabalho mais flexível, mais atrativo ao nível europeu e ao nível internacional. Quer do ponto de vista social, o plano de emergência social, a majoração dos subsídios de desemprego, a flexibilização das condições em que se atribui um subsídio de desemprego, são tudo esforços que nós estamos a fazer para ajudar as pessoas que estão nessa situação a enfrentarem este período, mas também a regressarem o mais depressa possível ao mercado de trabalho. E pegava só numa linha do que o Dr. Rui Leão acabou de referir, que é a questão das exportações. Para nós, uma boa notícia é de celebrar, e uma boa notícia desta magnitude é de celebrar especialmente, porque estas medidas, porque estes números se traduzem em melhoria da economia portuguesa e traduzem também na melhoria da imagem de Portugal no exterior. Os números que saíram agora do Instituto Nacional de Estatística revelam que as exportações no mês de maio dispararam
dispararam e tiveram um crescimento de 8,4% e isso traduziu-se no segundo volume mais elevado de sempre. Eu gostava só de deixar aqui mais uma nota, que é esse crescimento das exportações fez-se para dentro do espaço da União Europeia, 0,9%, é muito pouco, mas é assinalável quando temos em consideração a recessão dos nossos parceiros europeus, mas foi sobretudo as vendas para países fora da Europa que nos deu um grande impulso. As vendas para países fora da Europa aumentaram 31,4%. E, portanto, isto significa que a aposta que Portugal está a fazer na diplomacia económica, na captação de investimento direto estrangeiro e na internacionalização das nossas economias, da nossa economia, vai dar resultados, já está a dar resultados. Pego nesses números precisamente para ter também aqui a sua reação a estes números das exportações, que muitos economistas valorizam e ao mesmo tempo desvalorizam, porque dizem que isso não é mérito do governo, é mérito dos empresários. E precisamente o que vamos ter do lado da esquerda hoje é o risco de Portugal não atingir o déficit, é a quebra do investimento, é a quebra do consumo privado. O que é que vale mais? Poderá valer tudo, mas vamos lá ver. Nós estamos numa situação extraordinária de emergência, começada há um ano, com uma intervenção que foi aprovada e foi acordada entre 3 partidos que representam no Parlamento 75% daqueles que votaram e que, portanto, têm uma responsabilidade, que é manter este sacrifício todo que os portugueses estão a fazer, no sentido de que este sacrifício vale a pena, atingindo os tais valores e atingindo as tais metas a que nos propusemos. Para isso... Esse tem sido o discurso até agora, mas Exato. será que ainda vai convencer os portugueses se vierem mais medidas de austeridade? Ouça, depende das medidas de austeridade. Eu penso, como lhe disse, que há uma questão, tal como nos metais também existe na sociedade e na economia, que é a fadiga. E, portanto, os portugueses ficarão extraordinariamente, que se quiser, fadigados se insistirmos em medidas que são permanentemente estas que ele já está a ter, que é diminuição do rendimento disponível, pagamento de maior volume em termos de impostos, taxas e tudo o que é fiscal e parafiscal, e ainda por cima todos os bens também sobrecarregados com um preço mais elevado. Isto consegue-se durante um período, que é este de um ano, mais um ano, com a previsão de que dentro de um período que está limitado isto vai melhorar, mas não se consegue se prolongar isto indefinidamente. Por mais 2 anos, por exemplo, como foi há dias aventado por políticos. Eu penso que isso deve estar afastado, deve tentar-se, na questão dos impostos, ser a última, mas a última das hipóteses a ir buscar, e deve-se ir pelo outro lado dos custos. Porque, repare, quando me diz, e há pouco disse na introdução da sua pergunta, que é preocupante um número, digamos, de variáveis da economia portuguesa, para mim são muito preocupantes a questão do consumo privado, do consumo público e do investimento. São todas altamente negativas. Ontem o Banco de Portugal dizia que o consumo privado desce menos 5,6%, o consumo público menos 3,8% e o investimento menos 12,7%. Ora, para tudo isto, nós não podemos ter mais impostos. Nós temos que ter rendimento disponível e os empresários têm que ter capacidade para investir, de ter um quadro fiscal que também esteja favorável. Portanto, os 660 mil postos de trabalho que foram destruídos só podem, a pouco e pouco, ser novamente refeitos se houver uma condição sustentável, fiscal e na questão laboral, para que se invista em Portugal, para que se voltem a criar, a pouco e gradualmente, esses postos de trabalho. Só gostava de referir, é que a questão do desemprego, que é grave em Portugal, é grave em Espanha e é grave na Europa toda. A Europa tem 22 milhões de desempregados e este número é um número que deve preocupar a Europa do seu todo, porque quer dizer que aquilo que a Europa hoje tem, que é uma Europa de serviços e uma Europa residualmente de agricultores, de pescadores ou de industriais, começa a ser, se calhar, a prova provada de que a opção feita pela Europa não foi a mais acertada e que devíamos ter continuado aqui com a indústria e com novas e inovadoras formas de política agrícola e de política, por exemplo, florestal ou de pescas. Para encerrarmos este assunto, Mónica, gostava de lhe perguntar o que é que aí vem? Honestamente, vem aí mais austeridade, na sua opinião? Porque há quem diga que a parte mais fácil passou. Foi esta, até agora. Portugal é um bom aluno porque aplicou uma receita, corta-se nos salários, baixa a despesa, aumenta nos impostos, aumenta a receita. O que é que vai acontecer agora? Vem aí o pior para os portugueses? Se vier mais austeridade, explique-me como é que o Governo vai conseguir explicar aos portugueses que vai haver um bom resultado no fim do dia, quando é-lhe exigido também algum trabalho de casa, no que respeita às PPP, no que respeita aos institutos, no que respeita às fundações. Esse trabalho está a ser feito e eu acredito que, neste momento,
A grande prioridade é essa. Eu acredito que a narrativa, como nós lhe chamamos logo aqui no início, de que a consolidação tem que ser feita por via da despesa, é aquela na qual o Governo continua a acreditar e continua firmemente empenhado. Mas vamos conseguir fugir ao corte, por exemplo, de um dos subsídios também no privado? Confesso-lhe que não conheço quais é que são as decisões do Governo nessa matéria, não sei o que é que poderá ser anunciado já esta tarde. Se for essa via, parece-me que será difícil de explicar, até porque as consequências na procura interna vão ser... um mal-estar que já vimos até pelas afirmações do António Pires de Lima. Exatamente. Não tem a ver com partido, tem mais a ver com a sociedade, eu penso isso. Por outro lado, temos também uma larga parcela da população, os funcionários públicos, que veriam, não digo com bons olhos, mas com menos mau agrado, uma partição dessa forma também dos custos do que estamos todos a passar. Eu acredito que neste momento o foco é todo em cortar a despesa. Cortar a despesa nós, e foi com muito custo que tomamos esta decisão de cortar os subsídios, porque precisávamos de um impacto rápido e imediato nas contas do Estado. E essa foi uma das medidas que se escolheu. Previsível para alguns, pouco imaginativa para outras, mas de facto a gestão das contas públicas não é só aberta à imaginação, há questões que são expectáveis. Mas eu acredito que esta tarde pode ser que já tenhamos mais alguma luz mas não deixemos de acentuar que quando houve a intervenção foi por causa do patrão Estado, não foi pelos patrões privados que houve esta intervenção. Exatamente. Onde havia o problema era no Estado. E, portanto, quem é funcionário de Estado naturalmente tinha que sofrer, não por si próprio, mas pelo patrão que tinha, estas, digamos, consequências, que nos privados serão mais graves, porque é aí que há a destruição de empregos. 660 mil trabalhos a menos são no privado.